E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Em português, soprar significa produzir vento, animar, ativar, avivar, respirar, vento, fôlego. Sopro em grego é pneuma, que quer dizer fôlego, vento, sopro, espírito. Soprar em hebraico é ruá, que significa fôlego, vento, sopro, espírito. A Bíblia se refere à morte como um estado de sono. Assim como num sono profundo, a pessoa não tem noção do que ocorre ao seu redor. Está em estado de inconsciência. A morte é também um estado de inconsciência. Por que morremos? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e assim por isso todos pecaram, todos morrem. Qual homem pode viver e não ver a morte? Ou livrar-se do poder da sepultura? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe os seus discípulos: Senhor, se ele dorme, há de sarar. Jesus, entretanto, falara da sua morte, mas eles pensavam que falasse do sono como tal. Então Jesus declarou abertamente: Lázaro morreu. Assim o homem se deita e não se levanta, até quando os céus já não existirem, os homens não acordarão e não despertarão do sono. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa na sua memória, pois fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, inveja já pereceram, e já não tem parte alguma do que se faz debaixo desse sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, não há projeto, não há conhecimento, nem sabedoria alguma. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. E dormirão um sono perfeito e não acordarão, diz o Rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Porque na morte não há lembranças de ti, do sepulcro quem te louvará? Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó.
naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Quando morremos, descemos à sepultura. E depois, o que tem para nós? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma vida de esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos. Seremos transformados em corpos incorruptíveis. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, o tempo de destruíres os que destroem a terra. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu à terra, adereçada como a esposa ataviada para o seu marido. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E esta é a esperança dos que morreram em Cristo, dos mortos e a transformação dos que estiverem vivos na sua vinda. A fé é a firme certeza daquilo que não se vê, mas que se espera.